Olá, bem-vindos a mais um podcast Voz Literária, o podcast que busca dar voz aos livros e aos escritores. Caso você não me conheça, eu sou a Thay e, assim como você, eu também sou apaixonada pelo universo da literatura. Antes de começarmos o podcast de hoje, eu quero agradecer mais uma vez ao Colégio e Curso Gauss, que patrocina aqui o nosso podcast e que acredita, assim como nós, no poder transformador dos livros e da leitura. Hoje o episódio traz um tema que ainda não conversamos aqui no nosso podcast, um tema que vai trabalhar um pouco com a nossa fé, com aquilo que nós acreditamos, que é o tema livros cristãos, obras aí que edificam, que transformam, que evangelizam também. E para isso, para conversar sobre esse tema, eu trouxe o apóstolo Vitor Carneiro. Vitor, que também, além de ser apóstolo, é escritor e também é dono aí de uma livraria, de uma editora. Então a gente vai ter um papo assim, tenho certeza que vai ser riquíssimo, porque vamos falar muito de livro, muito do mercado literário também. E eu quero aproveitar, Vitor, te agradecer por ter tirado esse tempinho, por estar aqui com a gente. Eu já sei aí, pelo que a gente conversou aí nos bastidores, que você é um apaixonado por literatura também. Então, seja muito bem-vindo. Tá, muito obrigado e agradecer por esse tempo precioso, que eu creio que vai ser ótimo para nós e para quem está nos assistindo. E também agradecer a você que está nos assistindo pela sua audiência. E como é importante a gente entender a importância da literatura como um agente transformador das nossas vidas. A literatura, ela transforma, tem esse poder de transformar. Exatamente. E, Vitor, com esse tema, né, livros cristãos, eu já quero começar trazendo uma citação do Charles Spurgeon, que é bem conhecida, que ele diz assim: visite bons livros, mas permaneça na Bíblia, né? Essa frase aponta, obviamente, para a importância da Bíblia para o cristão enquanto palavra de Deus, né? Mas a gente sabe também que existem livros maravilhosos que nos ajudam a entender muita coisa do que está na Bíblia, que nos ajuda a aprofundar mais a nossa fé, né? Tendo isso em mente, como você enxerga o papel da literatura cristã na vida espiritual do crente? E também do não crente, né, que tem acesso também a essa literatura. A literatura cristã, ela é uma ferramenta de transformação. Ela tem o poder de nos inspirar, o poder de nos mostrar onde a gente está errando, onde a gente precisa corrigir, também de ver o propósito pelo qual nós existimos. Existem vários tipos de literatura, e eu comparo a literatura como aviões. Existe aquele avião que te leva para o outro lado do planeta. E existe aquele avião, ou até um carro mesmo, que te leva para o outro lado da cidade. Então, onde você quer chegar, isso vai indicar que tipo de literatura você vai usar. E uma das características da literatura, do ler, eu acho que é importante a gente começar isso pelo hábito da leitura, que o brasileiro, infelizmente, perdeu. Graças a Deus que tem movimentos como o seu, que apoiados por uma instituição como o Gauss, que traz às pessoas a necessidade, a consciência de ler e de absorver um conhecimento. Às vezes a gente pega um livro e não percebe que, por exemplo, naquele livro existem anos e anos de experiências, de dores, em que o autor ele vai, às vezes, nos poupar de passar por uma dor que ele passou. Então, quando você pega um livro, é uma caixa de surpresa. E, na maioria das vezes, surpresas muito boas. Então, tem esse poder de transformação. Sim, o livro, ele é interessante, né? Às vezes o autor, como você falou, ele escreveu durante toda a vida dele um livro. E você tem a oportunidade, por algumas horas, ter acesso a todo o conhecimento de uma vida. Então, isso é impactante quando você para pensar nisso, né? É assim, impactante demais. E como você percebe assim, que tipo de literatura você acredita que pode ajudar as pessoas no quesito da fé? Seria um livro mais devocional, um livro mais teológico? Como é que você percebe esses tipos de leitura? O livro é como... Deixa eu colocar aqui um exemplo simples. Ninguém começa uma maratona... a pessoa não corre, não faz exercício nenhum. E aí ele diz, não, eu vou correr hoje uma maratona. Ninguém consegue fazer isso. Então ele começa a treinar e ele vai correndo e ampliando aos poucos a sua capacidade pulmonar, respiratória, etc.
e aí aumenta a sua resistência e consegue caminhos mais longes, chegar a cada dia mais longe. Sim. A literatura é assim. Então, assim, um livro teológico é para um teólogo. As pessoas precisam entender alguns fundamentos da fé. E alguns livros podem nos ajudar a isso. Inclusive, assim, um dos livros que eu escrevi foi exatamente pensando nisso que você está abordando agora. Ajudar as pessoas a se conectarem com Deus e de uma maneira simples, de uma maneira que qualquer pessoa entenda. Sim. Porque o livro ele não deve ser somente para o erudito. O livro ele deve ser em uma linguagem acessível a todos. Eu acho que essa que é uma característica de um bom livro. E você acredita que essa literatura cristã ela pode ser uma ponte para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus? Como é que você percebe isso? Pode ser um meio evangelístico, né? Deixa eu te apresentar esse livro. Esse livro é Por que a Cruz? É uma pergunta. E é exatamente isso que você falou. Ele é baseado no que os teólogos apontam, a voz está falhando, os teólogos apontam como o texto bíblico mais importante da Bíblia, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, dissecar esse texto é o objetivo desse livro. Então, é uma linguagem simples. E, assim como esse, existem vários outros. Não estou aqui apenas colocando esse livro como opção. Mas existem vários outros que, quando a pessoa lê, ela vai dizer assim: opa, Deus tem um plano na minha vida. Eu não estou aqui por acaso. Existe um porquê de eu estar aqui. E eu preciso entender esse porquê. E aí, quando as pessoas começam a buscar isso, a vida dessas pessoas começa a mudar. E isso é maravilhoso. Eu já testemunhei várias pessoas que, através de um simples livro, teve a sua vida transformada. Pessoas que deixaram as drogas, através, por exemplo, de um livro autobiográfico, uma pessoa que era viciado e como ele sofreu e como ele saiu daquela situação de vício. E aí, então, uma pessoa viciada pegou aquele livro, leu e disse: opa, para onde eu estou indo? Estou estragando a minha vida, a vida da minha família. Não, eu preciso mudar de vida. Então, a leitura de um livro muda a vida das pessoas verdadeiramente. Ele se identificou, né, com a leitura e, a partir dali, mudou, né? E eu queria saber, no caso da sua vida, da sua experiência em particular, teve algum livro assim que te marcou? Eu sempre faço essa pergunta para os convidados, para saber se... Primeiro, você pode contar um pouquinho para a gente como é que é sua vida com a leitura, né? Como é que começou seu interesse? Você me falou um pouquinho sobre sua mãe, que é escritora. Minha mãe é professora de português. Pronto. Ela, na realidade, ela tem 3 graduações. Ela é apaixonada pelo saber. E quando ela fez a primeira graduação, já era mãe de 6 filhos. Nossa. E depois ela ainda fez 2 mestrados e tem outras formações. E minha mãe, assim, ela tem uma biblioteca invejável, tem mais de 3.000 livros. E desde pequeno eu comecei a pegar aqueles livros, eu li absolutamente de tudo. Eu encontrava lá, começava a ler. E assim, eu acho que ela também contribuiu com isso, não apenas o fato de eu pegar lá, mas de vê-la lendo o exemplo, né? O exemplo, isso ajudou muito. E então eu comecei, desde cedo, leio muito até hoje. Mas eu leio principalmente a Bíblia. Aquele texto de Spurgeon que você falou, ele é um retrato da minha vida. Busque, né, visite bons livros, mas more. Então, um momento que fala assim, mas more na Bíblia. E a Bíblia, ela não é um livro religioso. É bom frisar isso. Eu costumo dizer que a Bíblia é uma carta de amor de um pai amoroso aos filhos amados. Então, quando a gente lê a Bíblia vai ter ali um manual de sabedoria, vai ter tantas informações, não apenas informações, mas princípios, e que esses princípios vão mudar a vida da gente. Então, o principal livro, a pergunta anterior, o principal livro para uma mudança espiritual na vida das pessoas é a Bíblia, não importando qual religião ela pertence, porque a Bíblia não é propriedade de nenhuma religião. A Bíblia é uma propriedade da humanidade, é um presente de Deus para a humanidade. E quando as pessoas começam a entender isso, grandes estadistas leram a Bíblia. Por exemplo, Dom Pedro I lia a Bíblia e não era um religioso assim, né? Então, várias pessoas ao longo da história liam a Bíblia e buscavam na Bíblia inspiração, buscavam sabedoria. E a Bíblia tem tudo isso para a vida da gente.
Voltando à tua pergunta sobre a questão de qual livro me influenciou, foram vários. Eu amo O Pequeno Príncipe, não é um livro cristão. Nossa, não hoje a menina que estava aqui falou de Pequeno Príncipe, já teve outro, também estava na minha lista ali um dos livros que me marcaram. Pequeno Príncipe eu acho fantástico. Tem um livro que é O Intercessor. Ele é uma autobiografia, também mexeu muito comigo na minha adolescência. Na minha adolescência eu lia muito biografias. Então esses avivalistas, Charles Finney, John Knox, John Wesley, tantos outros, eu li a biografia deles, né, de Martinho Lutero, tudo na minha adolescência, início da adolescência, na realidade, eu li esses livros. E então, outro livro que me marcou também é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É a história de um adolescente que morava na Índia e que ele se converteu a Cristo, e a Índia é separada em castas, e ele era de uma casta nobre, e quando ele se converteu a Cristo, ele foi expulso de casa. E ele vivia de um lugar para o outro falando do amor de Deus, das experiências que ele teve com Deus. E ele orava horas e horas. E o nome dele é Sadhu Sudar Singh. E Sadhu Sudar Singh, ele tem experiências, por exemplo, de ir para a mata a fim de orar e pegar no sono. E quando ele acorda, tem um tigre do lado dele dormindo. Então são experiências assim fantásticas. Uma vez num momento de neve, uma pessoa quis dar um golpe nele, e foram 2 homens, e ele pegou um homem, estava fingindo que estava ferido, porque estava fingindo, ele colocou nas costas e começou a caminhar. E o que aconteceu? O outro morreu, mas ele não. Por quê? Porque ele estava protegendo, o calor dele estava aquecendo aquela pessoa, e o calor da pessoa aquecendo ele. Então o fato de ele ajudar alguém que não merecia ser ajudado fez com que a vida dele e a vida de outra pessoa fosse salva. Então são experiências assim que mudam a vida da gente. Um livro que eu li há muitos anos e que está fresquinho na memória. Verdade. E eu queria comentar com você, não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim, porque você está aí no mercado literário, mas hoje em dia está tendo uma expansão da ficção cristã. Né? Ficção cristã a gente tem aí como os principais, obviamente, C.S. Lewis, né? O Tolkien também, da ficção cristã, e hoje você está tendo escritores contemporâneos, né, escrevendo ficção cristã, distopias, romances. E eu confesso que eu ainda não li esses mais contemporâneos, quero ler para ver como é que eles estão estruturando, né, essas histórias. Mas é algo que eu tenho que tem me interessado pelo seguinte fato. Esses dias eu li também uma frase que dizia assim: nós não precisamos de mais livros cristãos. Nós precisamos de mais cristãos escrevendo livros. Uau. E eu achei essa frase tão impactante, porque eu falei, cara, realmente. Porque, assim, quando você é um cristão e você escreve um livro, automaticamente os seus princípios estão neles. Isso. Estão nele, né? Então, independente de você escrever, por exemplo, eu tenho um livro de crônicas, não é um livro cristão, mas os princípios de Deus estão nele. Isso. Eu tenho um livro de poesias, não é um livro que eu considero cristão, mas os princípios de Deus estão nele. Quem lê vai saber que tem partes ali que eu fiz em momentos que eu estava conversando com Deus. Me veio uma poesia e eu escrevi. Assim como qualquer outro tipo de livro, uma ficção, um romance. E eu acho que, ultimamente, os escritores cristãos têm essa oportunidade, né, de você ampliar o leque de livros. Hoje em dia, às vezes, eu acho que tem muito mais do mesmo. É sempre um devocional, uma história assim, uma pregação que hoje você tem acesso, de certa forma, assim, vasto na internet. Como é que você percebe esse mercado e essa questão de livros cristãos e como os cristãos podem chegar por meio de livros que também não são cristãos, como eu falei, né? Quanto à questão da ficção, extremamente necessários. Porque cada livro ele tem uma origem. No Japão, por exemplo, existe um livro que é Como se suicidar. E muitas pessoas, quando leem esse livro, elas terminam se suicidando. Quando a pessoa busca esse livro, na realidade, é que ela já está de mal com a vida, ela já perdeu a alegria de viver, então ela vai buscar uma maneira de ter uma morte menos dolorosa. Então, há um poder na literatura. Então, às vezes, um adolescente ele pega e ele começa a se apaixonar por ficção,
e ele termina sendo mal influenciado, porque começa a ser colocado naquele livro ali embutido valores negativos ou falta de valores, valores morais, valores éticos. E quando alguém se dispõe a pegar um princípio bíblico e criar uma roupagem de uma história, né, com um enredo, que esse enredo é atraente, esse adolescente que lia aqueles livros, vamos dizer assim, do mal, e de repente ele pega aquele livro, ele se encanta, começa a entrar nessa, a absorver essa literatura, e aí tem sua vida transformada, aquilo que a gente falou no início, que o livro tem poder, para o bem ou para o mal, tem o poder de transformar a vida das pessoas. Eu li o livro Crônicas de Nárnia. Eu já tinha 19 anos, né? Que ele é um livro infanto-juvenil, mas eu já tinha 19 anos, mas na época eu estava afastada de Cristo, de Deus, assim, estava numa fase bem, assim, para lá da minha vida. E aí eu estava com esse livro, eu lembro até hoje da experiência de ler esse livro, porque eu peguei esse livro, na época eu estava fazendo uma faculdade lá na minha cidade, eu estudava à noite, aí eu cheguei em casa, eu falei, eu vou começar a ler esse livro, eu comecei a ler. E esse livro me encantou e ficou na minha imaginação, porque eu comecei a ver todas aquelas cenas que o C.S. Lewis escreveu ali, né? Na época não tinha um filme ainda, então veio tudo na minha imaginação. Eu dormi e sonhei com aquele leão, com Aslan, né? Que é uma prefiguração ali, de certa forma, de Cristo. Isso. E me impactou a história, aquele próprio sacrifício do Aslan, né? Que tem na história, assim. Eu falei... Então, hoje, para mim, assim, eu vejo a ficção cristã como um meio muito forte também de alcançar crianças, adolescentes, jovens e adultos também, porque eu acho que a gente tem que buscar essas novas formas de escrita. Eu acho que o cristão tem que buscar assim, esses outros meios, sabe, de levar a palavra. Não sei se você pensa dessa forma. Eu concordo com você. A gente precisa dessa literatura que sai do óbvio, sai do corriqueiro e que vai alcançar pessoas que não seriam alcançadas de outra forma. Uma coisa que eu acho lindo na literatura é que um livro vai onde o autor não consegue ir. Então eu tenho livros que estão em outros países e que eu talvez nunca chegue a esses países, mas a minha mensagem chegou lá através de um livro. Por exemplo, o meu livro de poesias mesmo, como eu falei, ele não é um livro cristão, mas teve pessoas que vieram falar comigo, aí teve uma que falou assim, nossa, eu nunca li um livro de poesia que falasse tanto de Deus, assim, que, né, eu nunca pensei que pudesse ser possível escrever uma poesia, escrever um livro de poesia que ali dentro tem algo voltado para Deus. Outras pessoas falaram, nossa, eu percebi que você... Aí vieram perguntar qual era a minha religião, né? Porque percebeu que no livro eu falava de Deus, queria saber mais. Então, assim, chegando para pessoas que nunca, se olha a capa do livro, você nunca vai dizer, a pessoa vai comprar um livro de poesias, mas ali dentro ela vai encontrar algo que pode mudar a percepção dela sobre Deus, sobre a vida cristã, né? Então, isso é... Deixa eu inverter aqui a nossa podcast. O que você vê na poesia que te atrai? A poesia... Que pergunta. O que me atrai na poesia? Primeiro, eu acho que minha experiência pessoal com a poesia é muito de um relacionamento íntimo, de transpor aquilo que eu estou sentindo. Okay. É sempre aquilo que eu estou sentindo e muito também do meu relacionamento com Deus. Uau. Os momentos que eu tenho mais intimidade com Deus são os momentos que eu mais escrevo, sabe? Que eu mais me sinto fluir na escrita. E isso é incrível, assim, algo... Eu costumo dizer assim, que para que eu tenha saúde, eu preciso de estar em oração, ter aquela minha rotina de oração, atividade física e escrever. Porque na escrita eu extravaso. Então, às vezes eu coloco ali uma dor. E o lindo na escrita, por exemplo, eu sou muito cuidadoso com palavras, porque principalmente, por exemplo, em um evento desse aqui, fica eternizado. Então, uma palavra mal colocada fica eternizada. Verdade. E o livro é mais eternizado ainda. Porque quando você escreve, não tem como apagar. Diferente de um áudio, uma coisa assim, que é mais fácil de apagar. Mas você tem a capacidade de reformular. Na hora que você está ali na tela do computador, então você colocou uma frase que ela não ficou adequada, é mais fácil você ali deletar
e refazer aquela frase. Então, isso eu acho muito, muito bom, muito... Eu vou usar essa expressão, gostoso. Para mim é um prazer escrever. Para mim é também. algo que me atrai. Para mim também. Vitor, entrando agora aqui no tema de mercado de livros, né? Uma vez que você tem aí a livraria e a editora Alet, não é isso? Isso. Quais são os desafios assim que você percebe nessa área de mercado literário? Os desafios e as oportunidades também, né? Desafio de ser empresário no Brasil. O primeiro desafio é esse aí. Esse é... Meu Deus do céu. Um governo que ajuda pouco. E não um governo atual, isso já anos e anos e anos. O empresário no Brasil não é visto como um parceiro do governo, que deveria ter visto. Porque no Brasil, 75% dos empregos formais são de pequenas e médias empresas, não são de grandes empresas. Então, são pessoas que têm uma padaria, que começou sozinho, um negócio, um restaurante, e contratou mais um, mais dois. E essa é a grande massa dos empregos brasileiros, em pequenos negócios. Então, primeiro, a dificuldade é essa, uma questão de tributos, de burocracia. Outra é a questão de você competir com grandes conglomerados, com grandes companhias. Então, infelizmente, no Brasil, quando eu lancei o meu primeiro livro, Porque a Cruz, eu comecei a vender diretamente para várias livrarias. Aí veio a pandemia. E quando eu lancei o segundo livro, que eu comecei a apresentar, tentar entrar em contato com essas livrarias, o que aconteceu? Várias delas fechadas, por causa da pandemia. Então, livrarias em shoppings não conseguiram se manter, pagar contas. E isso reflete até hoje no mercado literário brasileiro. Expandiu a questão das livrarias online. Então, hoje nós temos no Brasil grandes livrarias, boas livrarias online, mas a gente perdeu muita livraria física. E, por exemplo, eu tenho... quem é apaixonado por livro tem isso. Eu saio de férias, eu tenho que visitar uma livraria. E tem que fazer minha compra. Minha compra. Faz parte. Então, assim, aí eu cheguei no shopping, eu vou lá naquela livraria, que é uma livraria que eu gosto de ir, e quando chego lá, não existe mais. E isso dói. Né? Então, esse é um dos desafios. O mercado, a pandemia, mexeu com o mercado literário brasileiro. E criou oportunidades. Então, é fácil hoje você montar um site, tem todas as ferramentas para isso, tem plataformas que te ajudam, e qualquer pessoa leiga pode montar um site, colocar uma loja online e colocar o seu livro para vender. Sim. Né? Existem os marketplaces também, que você pode vender tanto o livro físico quanto o livro em e-book. Então, são grandes oportunidades. Mas a livraria física é um grande desafio. A livraria física é complicada. A sobrevivência dela hoje no mercado tem... Então, muitas livrarias recorrem ao quê? A material escolar, a papelaria, artigos para presentes, para poder conseguir equilibrar as contas. Verdade. E que tipo de livros assim, cristãos você percebe assim, sendo mais procurado hoje na sua experiência da sua livraria? E o que isso revela também porque isso vai revelar uma necessidade, né, espiritual. A depender... Eu olhei na Publish News, né, que é onde sai o ranking lá dos livros mais vendidos. Ainda está dos cristãos, está Café com Deus Pai ainda. Aí depois vem outro que acho que é Café com Jesus, algo assim. E os outros tem uns livros de colorir. O livro de colorir está em primeiro lugar, né? Detalhe. Isso revela muito sobre... E na realidade, assim, também as crianças, elas estão sendo despertadas. Nossa, demais. Com esse livro de colorir aí, ele tá uma febre. Meus filhos já pediram, eu falei, não... Passa lá na Alice. Também existem essas livros... ficção científica para adolescentes. Romances, tipo romances gospels. E também virou uma febre. O que eu falei, que está crescendo, né? As ficções cristãs. Eu quero ler algumas ficções adolescentes. Isso, virou uma febre. Uma ficção para adolescentes, específica para adolescentes. Mas, assim, existem alguns livros, tipo Café com Deus Pai, que é um devocional, que virou uma febre no Brasil. Sim. E isso é muito bom porque pessoas que não liam nada, que não tinham nenhum contato com a literatura cristã, a partir... até da ajuda de influenciadores, de pessoas famosas que disseram, eu estou lendo esse livro, estou amando. E aí o livro foi uma divulgação orgânica.
E aí, então as pessoas elas têm contato com uma mensagem e essa mensagem começa a plantar a semente do evangelho, da fé no coração dessas pessoas. Mas assim, vários livros eles são lidos. O mais lido do mundo hoje é Uma Vida com Propósito. Então, depois da Bíblia, acho que é o livro mais vendido. Que a Bíblia, para quem está nos assistindo, é o livro mais traduzido, mais publicado e mais lido do mundo inteiro em todos os tempos. Demais, né? Muita coisa. Verdade. E o segundo é Uma Vida com Propósito, então? Uma Vida com Propósito, ele é apontado como o livro mais vendido após a Bíblia. É um livro muito bom, inclusive, e se você não leu livro ainda, cristão, né? Porque cristão, tem o Pequeno Príncipe também, que eu acho que é um dos... que também tem valores bem legais também, Pequeno Príncipe, né? E você falou aí sobre essa questão de livrarias físicas e virtuais. Hoje você trabalha com a física e virtual, como é que é o trabalho da livraria? Nós trabalhamos com a livraria física, que há pouco tempo, na realidade. Como eu lhe falei, quando veio a pandemia, que eu comecei a vender meus livros para livrarias, e aí muitas livrarias fechadas, para sobreviver eu tive que começar a montar uma livraria. Aí eu comecei com a livraria online, e a gente foi vendendo para o Brasil todo. E aí depois de 3 anos que eu montei a livraria física. Entendi. Então, hoje nós temos o site, alet.com.br, e nós temos a nossa livraria, que também é Alet. E vendemos também no marketplaces. Então, a gente vende em alguns marketplaces. E como é que o processo de editora, como é que funciona? Vamos supor que eu tenho um livro, quero publicar, vou lá, como é que funciona esse processo? Aqui no nosso podcast a gente traz muitos escritores regionais, né? Então é interessante o pessoal saber também como funciona isso. Perfeito. Ótima pergunta. Cada editora ela vai trabalhar com uma linha editorial. Exemplo, um livro que ele é científico, um livro de medicina. Então, ele vai procurar uma editora que trabalhe naquele nicho. Livro de administração ou livro de marketing. Então, cada editora ela tem um nicho. No Brasil, inclusive, por exemplo, é permitido que uma editora, um CNPJ, tenha 2 selos. Então, por exemplo, nós temos a Sextante, que ela é o selo principal dela, e ela acho que é a primeira pessoa que também é da Sextante. Entendi. Então, por quê? Porque nenhum selo ela vai trabalhar um tipo de livro e com outro selo, que as pessoas acham que é até uma outra editora, né? Ela vai trabalhar outros tipos de livro. Então, assim, nós ajudamos as pessoas. Se tem alguém que escreve, a primeira coisa que precisa fazer é uma correção. Uma revisão de estilo, uma revisão de digitação, uma revisão da questão de linguagem, de erros de português, às vezes não é um erro, mas uma frase ela não está bem entendida, ela pode trazer ambiguidade. Ou às vezes a pessoa coloca uma frase que ela é ofensiva. Sim. Então é uma revisão de estilo que é chamada isso. E aí então se faz essa revisão. Normalmente é aconselhado 3 pessoas fazerem a revisão. Sim. 3 pessoas diferentes, e o autor não pode mexer nisso, porque ele não consegue ver. No momento que ele está envolvido com o texto, ele é a pessoa menos indicada para olhar isso. Você fica cego, né, ali para os erros que tem no seu vários livro. Erros. Eu leio meus livros, não sei se está aqui, e eu vou riscando. Então, tem um QR que é revisão. Todos os meus livros que eu faço, que eu leio, até a Bíblia também eu faço isso. Às vezes a pessoa, por exemplo, uma frase mal colocada, uma tradução, aí tem hora que eu fico assim, eu queria ler esse livro no inglês, porque eu acho que está diferente lá. Então, começa com esse. Aí, segundo, tem a questão do registro, que é do ISBN, que é na Biblioteca Nacional fazer o registro dos direitos autorais. Sim. Então, é um processo também nesse sentido, onde entra-se com um processo junto à biblioteca. Antigamente era esqueci agora, Miguel de Cervantes, uma instituição, em que ela que é responsável diante da Biblioteca Nacional de colocar os direitos autorais. A partir disso aí tem que buscar um capista. Sim. Então existem profissionais. Inclusive tem um site que esse site ele é um auxílio para escritores.
E aí você encontra nesse site, imagina um Uber que um Uber é um serviço de transporte. Eu sei qual é. Eu não vou lembrar o nome aqui. Eu vou lembrar agora. Eu fui nele, eu consultei ele uns tempos atrás. Clube do Escritor, eu acho que é esse o nome. É que você consulta profissionais de capista? Isso, você procura nele lá. Então, um revisor, um tradutor, alguém que faça o registro da ficha catalográfica, porque tem que ter alguém registrado. Então, aí você vai ter um diagramador que vai diagramar isso. Tem gráficas que elas fazem todo esse serviço. E a pessoa pode escolher enviar para uma gráfica, e a gráfica fazer todo esse serviço, ou ela pode contratar um agente literário, um agente escritor, um revisor para fazer toda essa parte. O agente literário, para quem não sabe, é, por exemplo, eu quero que meu livro seja editado, eu não quero editar eu mesmo. Eu quero que uma editora publique o meu livro. Então eu procuro um agente literário. Esse agente literário, ele vai ler o livro, se ele gostar, ele já tem contato com a editora, ele diz, esse livro aqui é bom. Aí só que ele cobra um percentual da venda do livro, um percentual pequeno, mas ele cobra. E ele é quem abre a porta para várias editoras. Então, a pessoa mandar direto para a editora não funciona, na maioria das vezes. Mas lá na editora de vocês fazem todo esse serviço? Vocês entregam o livro pronto para a pessoa? Como é? A parte gráfica a gente indica. Nós temos parceria com uma excelente gráfica do Brasil, que ela, inclusive, é em Minas Gerais, que ela publica livro até para outros países. Então, eles têm um parque gráfico fantástico. É um livro assim, de qualidade internacional. Mas aí vocês fazem esse processo de revisão, Sim, diagramação, toda essa parte a gente capa, faz. registro, Isso. deixa o livro pronto e só manda e indica ali a gráfica para a pessoa imprimir, não é isso? Isso. Eu acho que o processo de publicação para o escritor ainda é um processo muito nebuloso, digamos assim, né? Para você entender o caminho das pedras, principalmente às vezes você não tem condições de arcar, então você fica naquela de vou me autopublicar, aí você vai você mesmo procurar, né, os prestadores de serviços, um capista, um diagramador. Isso. E às vezes você não tem um conhecimento de quem é realmente bom naquela área, ou então você vai numa editora prestadora de serviços também. E eu acho que esse ainda é um gargalo assim que a gente tem que sempre estar falando sobre isso aqui. Eu sempre estou falando sobre isso, né, de como publicar um livro, justamente porque as pessoas entendam o caminho mais ou menos das pedras daquilo. Uma dica que eu dou, Thay, é o seguinte: o escritor, ele é apaixonado pelo livro dele, deve ser, mas ele tem que ter o senso crítico, realista, de dizer assim, meu trabalho está bom, e alguém às vezes precisa dizer, olha, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso e nisso. Sim. Eu já fui procurado por uma escritora do Rio de Janeiro e ela me mandou os livros dela. Quando eu li, eu disse, eu não tenho condição de publicar isso aqui. Ela já tinha um livro publicado, porque ela misturava muito. Então, ela fazia uma promessa e, por exemplo, um tema, ela colocava lá, se eu colocar, chover no molhado, vamos dizer assim, para ninguém nem imaginar o que é. Só que ela falava sobre tudo, mas menos chover no molhado. Tá, entendi. Então, é quebrar promessa isso, né? Então, ela colocava um tema de um capítulo lá, chovendo molhado, falava sobre tudo, menos chovendo molhado. Aí, no outro capítulo, que ela tinha um outro nome, aí ela falava sobre chover molhado. Aí eu disse, se eu mexer nisso aqui, eu vou quebrar a originalidade dela. Então, eu recusei. Então vocês têm um trabalho de ler o maior trabalho é esse aí, o primeiro trabalho. Então, vocês são diferenciados, porque a maioria das editoras que se tem hoje... Essas editoras prestadoras de serviço, elas não leem, elas simplesmente querem o dinheiro, né? Querem que você, uma vez que ela está prestando o serviço, ela quer que você pague e ela vai fazer o serviço. Então, às vezes, eu digo por experiência própria que eu mandei meu livro para várias editoras, né? Aí eles mandam lá dizendo que eu nem leu, porque não deu nem tempo. Ou então já manda já com orçamento, tipo, no mesmo dia já manda o orçamento com tudo. Então, assim, e eu acho interessante você ter esse cuidado, porque primeiro mostra que você tem um cuidado com a sua própria marca. É isso, né? É isso que eu ia te falar. A sua marca está no livro, sua marca vai sair ali. Então, se sair algo que é ruim, as pessoas vão falar, nossa, o editor não teve o cuidado de olhar, né, a coerência do livro, não teve o cuidado de olhar o conteúdo do livro, porque, como você falou, a editora
ela pode escolher aquilo que ela vai publicar. Tem editoras que vai publicar só livros cristãos, tem editora que vai publicar só ficção científica, outras só livros acadêmicos, outras só poesia, crônicas e contos. Então, ela tem essa opção de escolha, né? Mas dentro dessa escolha, ela também tem essa opção de escolher aquilo que ela quer publicar, uma vez que o nome dela vai na capa do livro. Uma dica para os escritores que eu terminei esquecendo você quer publicar um livro, primeiro, procura um revisor, faz uma revisão geral, uma boa revisão do seu livro. Depois disso, publique ele online, no e-book. Porque o custo é pequeno. É baixo. E aí, com o próprio custo, a pessoa vai verificar se aquele livro ele vai trazer retorno para ela ou não. O importante, quem quer escrever, é escrever. Quem quer ser escritor é escrever. Ele vai escrever 3, 4 livros que talvez não seja sucesso de vendas, mas o 5º livro, o 6º livro, quem sabe? Porque tem a teoria das 10.000 horas, não sei se você conhece. Sim. Então, quando você vai fazendo muito alguma coisa, aí vai criando a excelência. A gente vai aperfeiçoando os processos. Então, no meu livro, por exemplo, antes de publicar esses 2 livros, eu escrevi um primeiro, que não foi publicado. Roubaram o meu notebook e eu não tinha backup. Nossa. Foi 20 anos. Nossa. De experiências, né? Uhum. De experiências com Deus. E 4 anos escrevendo o livro. E aí, quando o livro estava pronto, faltava alguma revisão. Aí entraram na minha casa, arrombaram minha casa e levaram o meu notebook. Caramba. E aí foi doloroso. Nossa, imagina. Foi doloroso. Imagino. Mas a gente estava falando sobre o que mesmo? Acabou que eu me perdi aqui, gente. Peraí. Sobre a publicação. Sim, que eu lembrei de perguntar aqui na hora que você estava conversando. Se você já percebeu dentro do mercado algum impacto referente ao uso da inteligência artificial. Olha, deixa eu te falar uma coisa sobre você, enquanto pessoa desse mercado. Inteligência artificial. Ela é fantástica por um lado. Só que quando uma pessoa usa a inteligência artificial, ela não desenvolve a sua própria inteligência. Porque quando eu faço uma frase, ela não ficou boa, eu vou lá e eu corrijo. Ela não ficou boa, mas já melhorou um pouco. E aí eu disse, não, eu faço lá 4, 5 vezes, então eu estou melhorando. Numa outra vez que eu for escrever, e isso é uma das consequências da leitura, né? Porque quando a pessoa lê, ela melhora a sua linguagem. Sim. Então, ela começa a formular melhor os pensamentos. E aí entra a questão da clareza de pensamento. Ela pensa estruturado. Tem gente que começa a contar história, entra na história e lembra de outra coisa e vai contando e não conclui nada. E na leitura, ela ajuda a organizar os pensamentos. Sim. E uma das consequências é que ela também tem um poder de convencimento maior. Sim. Eu costumo dizer assim, as pessoas podem aprender de diversas maneiras. Então ela pode assistir um vídeo na internet e aprende de verdade. Eu aprendo muito assim. Mas ela está em modo passivo, a mente. Mas quando ela coloca um livro na frente dela, o seu cérebro está em modo ativo. Então não apenas o conteúdo é absorvido, ela adquire ali algumas habilidades, inclusive protege a sua memória contra um Alzheimer, uma coisa assim, porque o cérebro é uma espécie de músculo. Então ela está exercendo, né? Até o que esse livro aqui fala, né? Ative seu cérebro. Então você está ativando o seu cérebro e isso ajuda muito. Então a inteligência artificial ela pode realmente facilitar um texto para uma pessoa, mas para quem é escritor não recomendaria não. Eu estava comentando esses dias, eu estava nesse processo de eu estava comentando assim com um colega, eu falei, eu acho que nós estamos emburrecendo. Eu estava comentando a partir das reflexões que eu estava tendo. Aí eu falei com ele assim, porque hoje em dia a gente quer tudo mais fácil. E quanto mais fácil a gente tem as coisas, menos a gente para pensar, menos a gente para refletir e, consequentemente, mais burro a gente vai ficando. Aí eu estava comentando com ele, eu falei, pega os livros. Aí eu comecei a ver várias coisas de antigamente e de hoje, né? Esses dias a gente estava viajando e aí a gente passou por uma ponte lá foi andar de trem, passamos por uma ponte lá no Paraná, construída no século XIX,
né? Foram até dois baianos que construíram essa ponte e eu fiquei assim, cara, como é que esses dois baianos foram tão inteligentes que construíram essa ferrovia aqui no meio do nada, trouxeram essa ponte, que a ponte é bem alta, assim, você olha assim lá para baixo, essa ponte tão alta e tal, e eu fiquei pensando, aí eu fui pensar nas coisas antigamente, falei, você entra naquelas igrejas antigas, aquelas obras de artes, as pinturas eram umas obras de artes, assim, algo assim, não dá, você entra e você contempla, né? Tipo assim, você entra naquele estágio de contemplação, que é quando você vê uma obra de arte, quando você pega um livro bem escrito, que você lê e fala assim, meu Deus do céu, como é que esse autor escreveu isso? De tão lindo e tão perplexo que você fica. E aí você vai trazendo isso para hoje, e aí você fala, não tem como se comparar. Por exemplo, um livro clássico, você pega lá Dostoiévski, você pega Tolstói, você pega o próprio Dom Casmurro, que não é tão antigo assim, está perto, Machado de Assis, e compara com a maioria das leituras que a gente faz hoje, você fala alguma coisa está errada. Você olha também para o próprio processo de arquitetura e engenharia, a meu ver, hoje, com todo o computador que você tem, com todas as inteligências artificiais, as pessoas fazem tantas coisas erradas, né? Óbvio que tem coisas maravilhosas. Você vai lá sei lá, Dubai, China, tem umas construções magníficas, mas também com toda essa ajuda da tecnologia, né? Mas outras coisas você fala assim, parece que perdeu muito dessa essência de fazer. E com a inteligência artificial eu vejo que muitas vezes a tendência vai ser emburrecer mais, porque você não vai ter o trabalho de escrever, de buscar a melhor frase, de buscar um melhor texto, de se aprofundar, de ler, porque você vai pegar um resumo, você vai botar lá, ele vai te dar um resumo, vai te dar tudo pronto. Então isso é muito bom para muitas coisas, mas é muito perigoso também. E a tecnologia tem um lado positivo. Por exemplo, você pode pegar uma trena a laser e você mede essa sala aqui com um clique. Né? 2 cliques mediu a sala toda. Diferente daquela trena analógica que você tem que esticar e precisa de 2 pessoas. Mas na questão da inteligência artificial, não foi o autor. Ele colocou lá aquela beleza, não foi ele que produziu. Não foi. Então ele não tem um mérito. Aí é a questão arte, porque literatura é arte e arte fala de sensibilidade. Então quando por exemplo eu perguntei para você, eu inverti o papel aqui e perguntei para você sobre poesia, né? Seu olho brilhou. Então, assim, há uma sensibilidade. Todo artista ele é sensível. A alma artista ela é sensível. Uma inteligência artificial não tem sentimento. Então, pode até simular sentimentos. Pode até criar um algoritmo ali que faça a pessoa chorar com um conto. Mas é diferente. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu comecei a escrever uma vez uma ficção, eu parei porque o momento político não permitia, e aí eu queria falar sobre liderança, não seria um livro cristão, falar sobre liderança, porque se eu publicasse naquela época, as pessoas iam achar que eu estava falando de um determinado personagem político, né, um candidato. E eu disse, opa, né, isso aqui não vou guardar, em outro momento eu publico. E aí vem o dia a dia eu parei. Mas por que eu contei isso? Porque houve um momento que eu comecei a escrever aquilo ali e eu comecei a chorar. Então, essa sensibilidade nenhuma inteligência artificial vai ter, de você se emocionar com algo que você imaginou ali. É o tipo da coisa, né, de você escrever uma poesia e a pessoa ler e falar assim, nossa, Thay, parece que você escreveu isso aqui, foi para mim. Isso. E o objetivo é esse, né? O objetivo é esse, de tocar o coração da pessoa. Coração se conectando com o coração. Isso é lindo e é importante. E, Vitor, assim, para quem deseja começar a ler mais livros cristãos, e também não os cristãos, vou deixar aberto para você, por onde você recomendaria começar? Né? E que livros você indica para as pessoas? Pode mostrar os livros que você trouxe também. Deixa eu aproveitar aqui, você falou sobre trazer livros. Eu estou lendo esse livro, Comece pelo Porquê. E esse livro é algo interessante, que ele fala sobre propósito.
E ele fala que grandes líderes mundiais e grandes corporações, o diferencial delas é que elas têm um propósito muito claro e elas começam por esse propósito. Elas não apresentam o que elas fazem, como elas fazem, mas por que fazem. Por quê? E quando a gente apresenta o porquê às pessoas, outras pessoas se identificam. E eu achei lindo esse livro, e foi por isso que eu trouxe, porque ele fala assim, olha, se você tem um propósito, você precisa de um megafone. Então não teria a revolução civil nos Estados Unidos se o Martin Luther King não tivesse ali um microfone e um sistema de som para que todas aquelas pessoas ouvissem a sua mensagem e fossem contaminados por ela. Então, quando isso, eu disse, opa, eu tenho certa até vergonha, certa timidez de gravar vídeos. Eu disse, não, eu preciso vencer isso. Apesar de falar para multidões, mas na hora de encarar uma câmera eu não gosto. Não é que eu não gosto, sei lá, eu não me sinto à vontade. Então, aí eu disse, não, eu tenho um porquê, então eu preciso de um megafone, eu preciso mudar isso. E assim, é um livro não cristão. A voz falhou de novo. Isso é uma alergia e de vez em quando eu fico rouco. A voz falou. É um livro não cristão, mas que traz valores. Aí quando ele fala assim, que você tem que ter um megafone, aí eu lembro do Evangelho. Jesus disse assim em Mateus, vós sois luz do mundo. Não se pega um candeeiro e se coloca debaixo da cama. Você pega um candeeiro e coloca no lugar mais alto para iluminar toda a casa. Aí, então, a minha mente, que eu leio muito a Bíblia, então eu vejo um princípio que ele está ensinando de outra forma. Eu disse, opa, esse princípio aqui é divino. Então, eu preciso de megafone. A Bíblia já fala sobre isso, de uma linguagem diferente, usando uma metáfora diferente, mas é um princípio. Deixa eu falar um pouco sobre esse livro aqui, O Poder do Hábito da Oração. Eu não tenho uma foto aqui, mas eu era obeso. E eu comecei a mudar a minha vida a partir do momento que eu tomei consciência que eu não podia cuidar dos outros sem cuidar de mim mesmo. Então eu comecei todo um processo de criação de hábitos. E hábitos alimentares eu mudei, sou apaixonado por pão. Então hoje eu talvez coma pão uma vez por semana, um pão, e olhe lá. Então eu mudei, assim, não foi do dia para a noite, foi alguns anos. Eu botava uma placa assim para mim, coma devagar, para eu comer devagar, isso ajuda a perder peso. Eu comecei a fazer atividade física, que eu gostava na minha adolescência, mas você entra naquela rotina, um corre-corre do dia a dia, e você para com isso. E aí, a partir do momento que eu entendi que qualquer mudança significativa na minha vida iria acontecer a partir de um hábito, que eu ou tirasse um hábito ruim, ou eu inserisse um hábito novo, um hábito positivo. E aí eu comecei a ler a Bíblia e eu percebi que Jesus tinha um hábito da oração. Daniel tinha um hábito da oração. Apesar de a palavra hábito não aparecer na Bíblia, mas aparece sinônimos. Então, Daniel 6,10 diz assim, Daniel, quando leu o edito, entrou no seu quarto, fechou a porta e colocou-se de joelho, como costumava fazer, orava 3 vezes ao dia, abria janelas para Jerusalém, diferente para Jerusalém, e se ajoelhava e orava como costumava fazer, 3 vezes ao dia. A Bíblia fala que Jesus foi para os Montes das Oliveiras conforme o seu costume. Ele não ia para lá para dormir, ele ia lá para orar. Então, quando você começa a estudar a Bíblia, você vai dizer, opa, existe um hábito aqui, que é o hábito de se conectar com Deus. Então, o que eu quis mostrar através desse livro, e aí você falou assim, sobre a questão da facilidade de ler, eu condensei os capítulos, não são capítulos longos, por 2 motivos. Para alcançar pessoas que são muito ocupadas. Sim. E alcançar pessoas que não têm o costume da leitura. Então, é quase uma espécie de devocional. São capítulos curtos, mas cada capítulo te leva a querer ler o próximo. Ler o próximo. Então, eu já tive pessoa que leu em um dia esse livro. E já tive pessoa que passou 30 dias lendo. Quando eu escrevi, eu usei princípios de administração. Também sou formado em administração. Para que a minha ideia é que as pessoas lessem em 10 dias. Entendi. E aí eu quis mostrar para as pessoas que oração não é uma mera obrigação religiosa, é uma jornada prazerosa e transformadora. Sim. Então é conectar-se com Deus. E outra característica desse livro é que ele é um livro que qualquer pessoa de qualquer religião pode ler. Ele não é um livro
de uma religião, de uma denominação, apesar de eu ser um líder religioso. Mas a verdadeira religião, a palavra religião vem do latim religare, que é ligar novamente. Então, quem nos conecta com Deus de verdade é Jesus, é a pessoa de Jesus e não uma instituição. É claro que a religião tem um lado muito positivo, de dar valores para as pessoas, de dar uma ética de conduta, de ensinar as pessoas a fazer boas obras. Isso ajuda muito, dá senso de valor. Mas o verdadeiro significado da vida a gente vai encontrar em uma conexão com Deus. Sim. E essa conexão ela é pessoal e ela é intransferível. Então foi isso que eu quis retratar nesse livro. Muito bom. E eu tenho, esse fica de presente para você, inclusive, obrigada. tá? Vou autografar Obrigada. depois. Esse tem na Alet? Tem na Alet. Olha aí, pessoal. É o nosso livro mais vendido. Ah, Na Alet é o livro mais vendido, é o meu livro. muito bom. Obrigada. Irei ler, com certeza. E que outro você indica, assim, para quem está começando, assim, nessa jornada, né? Tem algum outro que você indica? Eu acho que, assim, a literatura é momento. Uhum. Então, tem livro que eu leio em um momento que talvez eu não aproveite ele. E tem livro que eu li e disse, poxa, esse livro veio no momento certo. É verdade. Entende? Uhum. Então, assim, por exemplo, às vezes a pessoa ela quer crescer na fé, mas ela está passando por um problema no casamento. Sim. Ou na família. Sim. Então, eu indicaria a ela, lê esse livro aqui que vai te ajudar, por exemplo, as 5 linguagens do amor. Sim. Então, vai te ajudar a se relacionar melhor com as pessoas, a trazer paz dentro de casa, a cessar conflitos. Sim. Aí depois você pensa em outros assuntos. Eu acho que o livro tem a ver muito com isso. Com momento. certeza. Mas também, assim, tem vários livros que podem ajudar as pessoas a crescer. Um livro que eu recomendaria é esse, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, porque ele é inspirador. Ele é inspirador e é uma biografia. Eu já ouvi falar muito desse livro. Meu apóstolo também da minha igreja também já indicou ele. Tenho que ler, inclusive. Vale a pena. E tem vários livros. Agora, de cabeça assim, não dá para lembrar. Um livro que eu trouxe aqui que eu indicaria também é Ative o Seu Cérebro. Esse livro, aqui fala o segredo para ser mais feliz e ter uma saúde e pensar melhor. Ter mais saúde e pensar melhor. Esse livro aqui não é um livro muito fácil de ler. Tem gente que vai ter uma certa dificuldade. Sim. Mas o que ele traz, por exemplo, às vezes as pessoas acham que ela não tem controle sobre o que pensa. E normalmente a gente é ensinado isso. E ela diz, você pode sim colocar uma âncora na sua mente e não permitir que você fique pensando bobagem o tempo todo. Olha aí. Então ela traz assim um alerta a você, eu não sou vítima dos meus pensamentos, eu posso ter um controle sobre isso. E isso é uma grande ajuda. Certo. Uma última pergunta aqui antes da gente terminar. O senhor costuma ler, eu já percebi que você lê livros não apenas cristãos, mas também outros livros. Você gosta também de ficção, ler qualquer tipo de livro? Como é que é a sua escolha assim, pessoal na hora de você ler? Eu trabalho com tema. Tema, né? Então, por exemplo, agora no momento eu estou lendo livros sobre liderança. E aí eu vou lendo, faço uma sequência, compro vários livros. Eu tenho vários livros lá que eu comprei há 1, 2, 3 anos e ainda não li. Faz parte. E aí eu vou lendo por tema. Então, como eu sou administrador e atuo na área, como empresário, também dou palestras para empresários, não mais consultoria, porque eu não tenho mais tempo para isso. Às vezes, um caso muito específico, eu ajudo alguma empresa que tem dificuldade e tal, a resolver algum problema. Mas aquela coisa de acompanhar, não tenho tempo para isso. Então, eu preciso ler livros técnicos, e aí vou lendo livros nessa área, e livros cristãos. Eu sou apaixonado por liderança, é o tema que mais me atrai, e também pela questão de não é o livro devocional, mas livros que a palavra é essa, devocional, mas quando eu falo devocional, hoje o devocional virou um tipo de livro. Sim. O livro devocional é o livro não simplesmente aquele que você lê um capítulo e a reflexão do dia, não é isso. O livro devocional é aquele que te aproxima de Deus. Ótimo. Então, por exemplo, aí eu indico alguns autores. John Bevere, que o brasileiro fala muito John Bevere, né? John Bevere, todos os livros dele são fantásticos. Aí você me perguntou um livro interessante, A Isca de Satanás. A Isca de Satanás? Eu recomendaria, todo cristão tinha que ler esse livro. Olha só, não li ainda. Porque
às vezes as pessoas ficam presas numa mágoa e trava a vida dela e ela não percebe. E aí ele mostra, ei, isso aí é uma isca do diabo para te prender. Sai disso, se livra disso. Então ele ensina um caminho do perdão. Eu já tive, me permita só contar uma experiência. Sim. Uma vez eu fui orar por uma jovem, ela tinha uma dor no joelho e os médicos não tinham conseguido encontrar um diagnóstico. E eu conversando com ela, me veio um insight. E eu cheguei para ela e disse, perdoe seu pai. Ela, eu não tenho mágoa de meu pai. Aí eu olhei nos olhos dela e disse, perdoe seu pai. Ela, eu não tenho mágoa no meu pai. Aí eu insisti, perdoe seu pai. Ele, eu não tenho mágoa do meu pai, para mim ele nem existe. Olha aí. Aí eu disse, você tem tanta mágoa que você matou ele no seu coração. Quando você perdoar, você vai ficar livre dessa dor. E alguns dias depois eu descobri, eu soube que ela estava livre daquela dor. Olha só. Então, assim, a vida das pessoas pode ser mudada através de um simples perdão. Um simples ato de perdoar. Então, um livro que te ajude, né? Que te mostre. Abre seus olhos ali para o que você não sabia. Isso vai fazer toda a diferença. Faz demais. Faz toda a diferença. Demais. Muito bom. Vitor, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar sua experiência de fé, sua experiência empresarial também, e seu amor pela palavra de Deus, né? Então, muito obrigada, muito bem-vindo aqui. Esteja sempre nos acompanhando aí, o Voz Literária. Como você é um apaixonado por livros, assim como eu, então você é muito bem-vindo a essa comunidade de leitores, de literários. Né? Então a gente percebeu aqui que a literatura cristã, na verdade, ela não é só conhecimento, né? Ela é transformação também. Ela tem essa capacidade de transformar a vida das pessoas. E você que nos ouviu até aqui, fica o convite, né, de você conhecer também esse tipo de literatura, a literatura cristã, tem a ficção cristã, tem os livros devocionais, tem autobiografias também que você aprende muito. Então, eu deixo esse convite para que você conheça, se você mora em Barreiras, para que você conheça a livraria Alet. Onde fica, Vitor? Na Avenida Rui Barbosa, lado do cemitério. Pronto, a Avenida Rui Barbosa, ao lado ali, próximo ao cemitério, que você conheça. Lá tem vários títulos de livros cristãos, inclusive esse aqui, O Poder do Hábito da Oração. Fica o meu convite para você conhecer. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um privilégio poder participar desse momento e contribuir de alguma maneira com as pessoas que, como nós, amam a literatura. Parabéns por essa iniciativa importantíssima, não para a nossa cidade apenas, Sim. porque a internet expande, torna esse momento global. Então, não apenas para quem fala português, porque hoje o YouTube ele faz a tradução. Faz também. Então, o mundo inteiro aí Isso aí. E eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez ao Colégio de Curso Gauss por patrocinar aqui o podcast Voz Literária, por também acreditar nesse poder transformador dos livros e da leitura. E nos vemos no próximo episódio. Até lá. Valeu.